Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vai continuar aqui a nossa programação da semana, conversando aqui sobre diversos temas aí de extrema relevância, né? E no dia de hoje nós, vamos conversar aqui com a Adriana, né? Que é do Juntos e do coletivo Juntas também, né? E vamos conversar aí um pouco sobre a pauta, né, das mulheres, a luta em relação, né, das mulheres. Então, Adriana, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Oi, Guilherme, boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu me chamo Adriana, faço mestrado na USP, em Psicologia Social, sou formada em Psicologia e milito no coletivo Juntas, coletivo feminista aí nacional. Acho que é isso. Maravilha, Adriana. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, explica aí para o ouvinte que não conhece, né, o que é o coletivo Juntas? Ele é, só uma dúvida, ele é uma fração feminista do coletivo Juntos, né, que é um agrupamento de juventude do mês, ou, né, ou é outra coisa? Ele não é. Ele não é específico do Juntos, não. Tem diversas mulheres de diversas idades, não precisa ser jovem para se organizar no Juntas, mas a relação com o mês é a mesma. Surge do Juntos, né? Um grupo de mulheres do Juntos que começam a organizar o Juntas, mas hoje em dia já funciona de uma maneira um pouco separada, com espaços de debate próprios e com pessoas de todas as idades participando. E falando um pouco mais, né, sobre, certo? O Juntas ele surge um pouco justamente com essas mulheres do coletivo Juntas que entenderam, né, que estava acontecendo aí pelo mundo uma série de mobilizações feministas a partir ali de 2011, começa principalmente com a Marcha das Vadias, né, que acontece primeiro no Canadá, mas depois vem acontecer também no Brasil e, enfim, pelo mundo todo. E também por conta de muitas mobilizações que estavam acontecendo que tinham um caráter muito feminino, mais do que o normal na política, né? Desde a Primavera Árabe até o próprio julho de 2013. E essas mulheres entendem que era necessário a gente ter uma ferramenta para impulsionar o movimento feminista no Brasil, para que ele seja cada vez maior, mas também para a gente poder disputar o que seria esse movimento, né? Entendendo aí que também é um movimento muito disputado pelos liberais, pilares liberais, no caso, né? Para que a gente tenha um feminismo de fato comprometido com as mulheres trabalhadoras, com as mulheres racializadas, com as mulheres que formam o Brasil, na sua grande maioria. Acho que é um pouco isso. Maravilha, Adriano, você fala aí, né, de disputa, né, com os liberais, né? Qual que é a debilidade na sua avaliação aí do tal corrente chamado feminismo liberal, né? Quais são os limites e as debilidades aí dessa ala, né, digamos assim, do movimento? Então, a gente entende que a debilidade do feminismo liberal é de não corresponder às necessidades da maior parte das mulheres mesmo, assim. Porque, por exemplo, acho que no último período uma pessoa que talvez seja uma representante boa aí para a gente conversar seja a Simone Tebet, né? Que foi ali, fez aquele discurso nos próprios debates presidenciais reivindicando o feminismo, a importância das mulheres estarem aí em mais posições e tudo mais, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que, quando você vai ver a política dela, é uma política que faz com que a vida das mulheres seja muito mais difícil, né? Tanto na defesa do agronegócio aí contra as mulheres da família, da agricultura familiar, quanto a política econômica, que é uma política de reformas neoliberais que tiram os direitos das mulheres. Então, é um feminismo que tem a ver com colocar mulheres em posições de poder para oprimir e explorar outras mulheres. E não para, de fato, servir à emancipação das mulheres como um todo, né? Então, acho que essa é a principal debilidade, a importância da gente estar
apresentando uma alternativa, porque historicamente o feminismo liberal ele teve seu papel importante, né, quando a gente estava naquele período de conquista do voto, as sufragistas e tal, não digo que não tiveram conquistas importantes, mas sempre deixando de lado uma grande parcela da população. E não é isso que a gente quer um feminismo que seja para todo mundo. Inclusive, acho que os homens também vão ter vidas melhores se o nosso feminismo for vitorioso. Perfeito. E Adriana, né, você cita aí, né, desde 2011 e eu pude acompanhar bem, né, diversas mobilizações, seja aqui no Brasil, né, mas no mundo inteiro aí com teor bastante claro aí de direitos em relação das mulheres, né? Qual que foi o ganho político, né, na sua opinião, dessas manifestações, né? Porque o que eu vejo, né, depois disso, são várias meninas, várias mulheres se interessando, né, pelo tema e se despontando aí na política. Eu acho que assim, a gente viveu um momento de. A gente faz uma relação, nós do Juntas, né, muito entre esse momento de ascenso do feminismo e de uma crise social muito grande, crise econômica, ecológica. E acho que tem às vezes até dificuldade da gente ver os ganhos mais concretos no sentido de que foi um movimento que cresceu num momento de uma ofensiva neoliberal muito forte, uma ofensiva é, conservadora também muito forte. Então, por exemplo, muitas reformas que a gente lutou muito contra acabaram sendo aprovadas, assim. Mas acho que também teve muitas vitórias no sentido justamente da gente ter conseguido mais mulheres se organizando politicamente, entendendo que era importante lutar pelos seus direitos. A gente tem aí pelos Juntas, né, a Samia Bonfim, a Fernanda Melchiona na Câmara Federal fazendo um trabalho assim que eu acho que é essencial, justamente de denunciar o que é a extrema-direita de fato no nosso país. Mas também tivemos conquista no sentido de combate ao assédio, da gente compreender como sociedade que a violência contra a mulher não é ok, que não está tudo bem, que a gente tem sim que meter a colher, né, em briga de marido e mulher. Tivemos aí também na América Latina uma série de conquistas em relação à legalização do aborto que acho que foram fundamentais. E aí, pelo mundo, você vai ver um dos lugares onde a gente conseguiu avançar no ganho de direitos e alguns lugares onde a gente teve algumas derrotas também importantes. Mas acho que, como você falou, assim, o mais importante é de fato que tem uma nova geração aí de mulheres que não só se interessam por feminismo, mas se interessam pela política de forma geral e que estão se organizando para transformar a nossa realidade. Adriana, já que você tocou aí no assunto Sâmia, né? Gostaria que você falasse, né? Que você acha que você é da mesma, né, organização dela, né? Dentro do pessoal. O que que está sendo feito aí, né? Do mês aí do coletivo Juntas aí para defender o mandato, né? Da Samia Bonfim diante desses ataques, né? Que ela sofre. Sim, a gente está participando da campanha Elas Ficam, né? Não foi só a Samia, mas foram todas as deputadas ali que falaram contra o marco temporal, que falaram que o marco temporal era um genocídio, estão aí sendo caçadas, inclusive os homens aí que entram no conselho de ética falando barbaridades muito piores, nunca acontece nada com eles, homens da direita, né? E quando elas falam isso, e está corretíssimo de falar isso, porque é um genocídio, elas estão sendo atacadas. Então a gente está participando essa campanha do Elas Ficam. A gente teve, eu estou aqui em São Paulo, né? A gente teve um ato bastante importante com o MST. Acho que foi no mês passado, se eu não me engano, vocês estavam lá, inclusive, foi lá que conheci vocês. Para denunciar justamente isso, e esses atos têm acontecido por todo o Brasil, acho que aconteceu no Rio, aconteceu em Minas Gerais, para dar apoio justamente a essas deputadas. Acho que é muito importante que a gente continue fazendo essa pressão para que não nos silenciem novamente. Esses ataques, né, que elas estão, né, sofrendo, principalmente PI do MST, o que que mostra, né, na política brasileira, na sua opinião? O que que revela da política aí do Brasil?
Acho que a gente pode analisar por várias vertentes, né? Eu acho que, enfim, em termos de. Vocês me chamaram aqui para falar mais sobre feminismo, em termos de política de gênero, na violência política de gênero, eu acho que demonstra aí que tem uma grande dificuldade ainda da gente tá tendo mulheres ocupando espaço na política, porque, enfim, ameaça muito o modo como as coisas sempre funcionaram. Então, né, a gente sempre teve um Congresso Nacional aí, desde que a gente tem Congresso Nacional, que também não é muito tempo assim, mas na política sempre tivemos um espaço de homens brancos, e a partir do momento em que mais mulheres vão ocupando esse espaço, que mais pessoas negras vão ocupando espaço, pessoas indígenas, isso ameaça muito um poder que já está estabelecido há muito tempo. E acho que também demonstra muito o lado que essas mulheres estão e que os homens que estão tentando caçar elas estão, né? Porque o que está acontecendo na CPI do MST é uma tentativa de criminalização não só do MST, mas de todos os movimentos sociais do Brasil que estão lutando por melhorias, seja quais forem, na vida das pessoas. E essas deputadas estão justamente do lado desses movimentos sociais, e esses que estão defendendo o Estado como as coisas sempre funcionaram querem que os movimentos sociais acabem porque querem continuar oprimindo, querem continuar explorando, querem continuar tendo poder sobre a vida dos outros. E acho que demonstra também, né, a relação que a extrema-direita tem estabelecido aí com o agronegócio no nosso país, e como a luta pela reforma agrária, a luta dos movimentos sociais de campo é também uma luta muito importante no sentido justamente da gente estar enfrentando a extrema-direita. Perfeito, perfeito, né? Então vamos, né, entrar um pouco mais em relação, né, da pauta específica, né, da luta das mulheres. Adriana, na sua avaliação, na sua explicação, é possível, né, encontrar a raiz, né, do machismo dentro da nossa sociedade? Essa é uma pergunta bastante difícil, assim, né? Eu acho que se você. Eu não sou antropóloga, mas eu acho que a galera que estuda essas coisas mais profundamente, você vai vendo que tem diversas sociedades ao longo do tempo no qual você tinha uma diferença, uma desigualdade de gênero, né? Seja entre homens e mulheres, às vezes aparecem também outros gêneros que não são só homens e mulheres, mas essas desigualdades de gênero muito presentes ao longo da história. Não sei se tem sociedades em que isso não existia, assim, e aí realmente não vou saber falar, mas acho que na nossa sociedade essas desigualdades elas tomam um formato específico, né? Que é um formato que é muito ligado à maneira como a gente distribui recursos mesmo na nossa sociedade, que tem a ver com a gente viver numa sociedade capitalista, né? E tem uma autora que eu gosto muito, que é a Silvia Federici, que ela conta um pouco sobre como se dá esse processo, né? Ali ela vai pegar desde o que o Marx fala, fazer umas críticas ao Marx, que eu também não concordo tanto assim, mas vai pegar o processo de acumulação primitiva, que ele descreve e tudo mais, e vai também falar um pouco como esse processo ele dependeu muito justamente de você aumentar essas desigualdades de gênero, você aumentar as desigualdades entre, aí no caso era mais especificamente entre homens e mulheres, para poder assegurar tanto que a classe trabalhadora, de forma geral, não ficasse unida, né? Então, se você cria desigualdade, você cria raiva dos homens contra as mulheres, é mais difícil que você tenha homens e mulheres trabalhando juntos para assegurar seus direitos. No caso, não exatamente direitos, mas assegurar sua qualidade de vida, suas terras e tudo mais. E, ao mesmo tempo, como ao passar do tempo, isso também se transforma numa estratégia para que esse trabalho reprodutivo, que era feito coletivamente, por exemplo, na Idade Média, ou antes até, que era feito de maneira coletiva, ele fosse feito de maneira privatizada, dentro do lar, pelas mulheres. Então, você pega tanto a história, né, das donas de casa, mais clássica ali do feminismo europeu, do feminismo americano mais branco, que tinham que fazer, né, o trabalho dentro de casa ali para que o marido pudesse trabalhar, cuidar das crianças, cuidar dos idosos, quanto a história de maneira mais geral das mulheres que foram trabalhar na casa dos outros. Hoje em dia isso é muito forma como o capitalismo organizou essa reprodução social, né, de que mulheres, e aí especialmente mulheres racializadas, vão trabalhar na casa dos outros para assegurar que essas outras pessoas possam ir trabalhar e continuar produzindo mais valor para o capitalismo. Então, acho que
acho que hoje em dia é uma relação muito forte, né, entre essa necessidade da privatização do cuidado e da opressão de gênero. Então, eu gostaria que você entrasse mais, né, na sua fala. Então, é possível fazer uma ligação da luta feminista com a luta anticapitalista? Para mim, sim, para mim é indispensável, não tem como pensar uma sem pensar a outra. Não tem como pensar a luta anticapitalista sem pensar no feminismo, porque o capitalismo ele depende desse trabalho de cuidado privatizado para funcionar, historicamente sempre dependeu, então você vê que a extrema-direita tem muito essa coisa de reforçar o papel das mulheres no lar, aquele rolê da mulher recatada e tudo mais, obediente ao marido. Você vê vários vídeos agora, você vendo tipo, no Rio, no TikTok, tem vários vídeos sobre como ser uma mulher submissa e tudo mais, porque de fato existe uma dependência disso, né? Existe uma dependência, você vê historicamente no caso do Brasil, né? Para que as famílias de classe média possam continuar trabalhando, existe a dependência de empregadas domésticas negras nas casas. Então, é muito dependente dessa opressão de gênero que vai se relacionando com diversas outras opressões. O capitalismo precisa disso para funcionar. Ele precisa também, acho que no nível mais dos afetos aí, dessa coisa do representante, que é sempre um homem, que é sempre relacionado ao pai de família e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu acho que para as mulheres serem livres, as mulheres, eu digo da grande maioria das mulheres no mundo, né? Por isso que a gente defende um feminismo dos 99%, para que essas mulheres sejam livres, a gente precisa acabar com o capitalismo, porque, como falei quando estava falando da Simone Tebet, não adianta nada a gente ter algumas mulheres em posições de poder para seguir explorando outras mulheres e para essas mulheres seguirem tendo uma condição de vida horrível. E a gente vê, inclusive, né, que em países periféricos, em países onde o capitalismo ele explora de maneira mais desenfreada, né, você tem concomitante a isso um aumento da violência contra as mulheres, o aumento dessas desigualdades de gênero. Então, são coisas que andam juntas. E para a gente poder lutar contra uma, a gente tem que também lutar contra a outra, não tem como separar. Maravilha, Adriana. E Adriana, você falou aí, né, da Simone Tebet, né? E eu acho que a gente poderia entrar em um outro debate, né, que é a questão do empoderamento, né, que muita gente reivindica essa palavra, faz uso dessa palavra, mas eu fico me questionando o que que significa esse empoderamento, né? Até quanto que usar esse termo é válido, não é, né? O que que você pensa aí desse debate? Então, eu acho que assim, se a gente pensar em empoderamento quanto ganhar poder, né, eu acho que a gente tem que separar o que seria o empoderamento individual do que é o empoderamento coletivo, porque eu acho que o empoderamento, se a gente pensar ele no sentido coletivo, ele é muito importante. A gente quer mais poder para tomar decisões sobre as nossas vidas. Acho que como um grupo, né? Acho que como classe trabalhadora, como mulheres, a gente quer ter mais poder sobre as nossas vidas e eu acho que nesse sentido o empoderamento ele é interessante. Mas quando a gente pensa o empoderamento no sentido individual, aí a gente cai na mesma coisa que a gente estava falando antes sobre um feminismo que serve a muitas poucas pessoas e que não interessa a grande maioria das mulheres. O empoderamento individual ele serve a poucos indivíduos e aí realmente eu acho que é uma palavra que não nos serve, que poderíamos deixar de usar. Mas se a gente fala de empoderamento coletivo, eu acho importante. Eu acho que a gente quer mais poder para mudar um pouco essa balança, né? Virar um pouco o jogo. Sim, gostaria que você entrasse um pouco mais em relação a isso. O que que significa? Gostaria que, na verdade, você falasse um pouco mais na prática o que que significa isso, o empoderamento individual, o empoderamento coletivo. O que é um e o que que é o outro assim na prática. Sim, a gente pode pensar exemplos aí, né? Acho que empoderamento individual. Eu tenho visto, acho que as empresas agora estão fazendo isso, né? De tentar impulsionar com que tenha mais CEOs mulheres, tenha mais essas coisas assim. Eu acho que isso para mim remonta um pouco o empoderamento individual no sentido de que vai ter uma pessoa ali que vai chegar ao topo. É, e aí, enfim, que bom para ela, sei lá, tanto faz.
Mas eu acho que também existe no sentido de a gente ganhar poder, por exemplo, quando a Argentina legalizou o aborto, isso foi um ganho de poder para as mulheres, né? Poder sobre o próprio corpo, poder sobre a sua própria vida, né? Poder escolher quando é que vai ter ou não um filho. Isso foi um ganho de poder, e aí eu acho que é um ganho de poder coletivo, que diz respeito a muitas pessoas, a um grupo organizado politicamente. E aí, nesse sentido, eu acho que é muito interessante, assim, né? Como a gente poderia falar de um empoderamento que leve, por exemplo, a uma revolução socialista, e aí o povo trabalhador tenha mais poder para tomar decisões sobre a sua vida. Eu acho que isso seria um empoderamento ótimo. Eu acho que fica aí um pouco essa diferença. Maravilha, Adriana. E qual que é na sua visão, o papel que os homens podem cumprir nessa luta? Essa é uma boa pergunta também, assim. Eu acho que depende muito. Eu não acho que tem muito uma resposta pronta, sabe? Eu acho que um dos problemas que a gente enfrenta muito como mulheres quando a gente decide se organizar politicamente é a dificuldade de ser escutada mesmo, a gente é muito interrompida, tipo, de jeito muito simples, né? Interrompida, não deixam a gente falar. Isso você vê no nível mais extremo com a Samia lá no Congresso, que ficam cortando o microfone dela toda vez que ela vai falar, assim. Mas às vezes é uma coisa muito mais cotidiana, né? Tipo, de cortar, de às vezes você fala uma coisa e aí um cara fala a mesma coisa e fala, nossa, que coisa incrível. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma reunião que eu e uma companheira, a gente abriu a reunião, fizemos uma fala super política, tipo, muito densa, assim, e o cara que se inscreveu logo em seguida fez uma fala qualquer coisa, assim, sabe? Falou nada demais. E aí depois a reunião, todos os homens, acho que foram uns 20 homens, ficaram referenciando a fala dele, em vez de falar sobre o que a gente tinha falado. Então, eu acho que por isso muitas mulheres elas sentem a necessidade, eu acho que o movimento feminista teve essa pegada no último período no Brasil de se auto-organizar, né? Então, você vai numa assembleia do 8 de março, homens não podem participar. Pelo menos homens cis, às vezes depende se homens trans, às vezes eu acho que deveriam poder participar se quiserem, mas enfim, são debates. Mas de qualquer jeito tem essa pegada de a gente ter espaços de auto-organização. Mas, mas ao mesmo tempo, às vezes, em pautas mais concretas, a gente também pede para os homens participarem. Então, a gente tem, aqui no estado de São Paulo, a gente tem a frente pela legalização do aborto. E tem homens que participam, porque estão preocupados com essa pauta e tudo mais e participam. Então, acho que vai depender muito do momento, do espaço, de como se dão as coisas, assim. Acho que não tem uma resposta muito pronta. Mas eu acho que o principal é que apoiem a luta, que nos espaços que tenham oportunidade falem disso também, se virem algum caso de machismo que ajudem a denunciar, sempre, né, a depender do tempo da pessoa que sofreu. Mas, mas acho que aí, com respeito, com calma e vendo em cada espaço qual é a melhor forma. É isso aí. E Adriana, falando ainda nesse debate, né? E como, né? Você falou aí, né? Citou como exemplo o caso aí da reunião que você participou, né? Como lidar com esses casos aí dentro, né? Das entidades, né, das organizações de esquerda, né, dentro aí do movimento de modo geral, né? Como se lida com esse tipo de problema? Eu acho que primeiro que não deixando passar batido, a gente falando, acho que quando a gente está entre companheiros numa organização, geralmente a gente consegue falar de uma maneira mais educativa, né? Não, a ideia não é afastar as pessoas da luta, mas explicar por que não é legal fazer isso e tudo mais. Às vezes é difícil ter calma, porque às vezes a gente também se sente acuada, mas aí, nesse caso, acho que os homens também podem ajudar de estarem observando, quando virem, dar um toque no companheiro, né? Tipo, pô, não é muito legal você fazer isso, da próxima vez faz diferente. Eu acho que, em geral, dá para tratar dessa forma, né? A gente tentar ter espaços mais educativos. Acho que é muito importante a gente ter espaços de formação, né? Mistos, para os homens também entenderem o que é luta feminista, como é importante, como não serem machistas, que, enfim, é uma coisa muito arraigada na nossa sociedade, né? Não é que um dia você vai acordar e o machismo não vai mais te afetar, mas
mas que a gente vai aprendendo e avançando juntos. E aí acho que em casos mais graves assim de machismo tem que ter também sanções aí, pensar caso a caso como lidar, porque aí eu acho que também o importante é que as mulheres não saiam dos espaços porque os homens estão sendo machistas, que isso acontece muito, né, nas organizações de esquerda, de as mulheres chegam nos espaços, mas sentem eles muito hostis e vão embora, e aí não se organizam politicamente. Acho que isso é preocupante, sempre tem que ser o mais importante a ser pensado, como é que a gente não cria espaços hostis para as mulheres dentro das organizações políticas de esquerda. Perfeito. Você citou um negócio bastante interessante, né? Que não é do dia do outro que o machismo, né, vai acabar, que as pessoas vão deixar de ser machista. Mas aí eu te pergunto, é possível, né, acabar com o machismo sem acabar com o capitalismo? Eu acho que não, assim, eu não prevejo o futuro também, então não vou te dizer com certeza, né? Mas eu acho que não, porque eu acho que é um processo histórico que caminhou muito conjuntamente, assim. Então eu acho que não faz sentido. A gente poderia pensar no capitalismo que se baseia em outras diferenças, ou enfim, de criação de outros gêneros, ou enfim, um capitalismo que se baseie em outros processos de diferença, porque eu acho que as diferenças e desigualdades culturais elas são muito importantes para o capitalismo se manter. Mas assim, eu acho que seria uma coisa muito abstrata, assim, sabe? Historicamente, o capitalismo sempre dependeu do machismo para funcionar, sempre dependeu das desigualdades de gênero. Então, da minha perspectiva, eu acho que é necessário que a gente acabe com o capitalismo para poder acabar com o machismo também. O que não significa que a gente vai esperar acabar o capitalismo para lutar contra o machismo, né? Que às vezes também é uma perspectiva que aparece aí na esquerda e que eu acho que é bastante errado. Eu acho que as coisas têm que ser enfrentadas como elas se dão na realidade, que é de maneira conjunta, né? Se o machismo, o racismo, a LGBTfobia, elas aparecem na nossa realidade de uma maneira completamente interconectada, a gente tem que enfrentar elas também a partir dessas conexões. Maravilha, Adriana. E a questão, né, da pauta trans, né? Que da pauta principalmente das mulheres trans, uma vez que vira e mexe esse debate aí está em tona, né? Esteve em tona, né, no 8 de março, né? Mas vira e mexe esse debate falta, né? Qual que é a importância aí desse debate aí pro Juntas? A gente tem enfrentado bastante esse debate, né? Porque tem muitos espaços ainda do movimento feminista que são muito transfóbicos. E a gente tem feito uma luta aí, né, para que todas as companheiras entendam que as mulheres trans também precisam estar na nossa luta com a gente. Tem diferenças, como tem diferenças entre mulheres brancas e mulheres negras, como tem diferenças, enfim, muitas diferenças entre as mulheres não são iguais, mas que são pessoas que se entendem como mulheres, que sofrem opressão de gênero, sofrem machismo, e que super tem que estar conosco na luta para acabar com essas desigualdades. Acho que é um pouco essa a nossa perspectiva, assim, mas é um debate que a gente tem enfrentado bastante, infelizmente. Certo, por que que existe, né, espaços dentro do movimento feminista que ainda são transfóbicos? Não sei se eu vou saber responder essa pergunta. Eu tenho a impressão, assim, mas é uma impressão muito minha, assim, que às vezes as mulheres têm muita dificuldade de quando entendem o que é o machismo que elas sofreram a vida toda, elas têm um pouco de dificuldade de lidar, às vezes, com isso e, tipo, e às vezes acho que sentem que é como se as mulheres trans fossem uma afronta a elas, como se, tipo, fosse, fosse dizer que elas, na verdade, não são tão oprimidas, não sei muito bem, assim. E tem dificuldade de lidar com isso, mas acho que a gente tem conseguido avançar bastante, assim. Acho que quando a gente estava lá na Marcha das Vadias, a gente enfrentava bem mais transfobia. Eu acho que a gente passou aí por um período de politização muito do feminismo, de justamente entender esse feminismo dos 99%, que ajudou muito também a gente entender que o nosso inimigo não está entre nós, assim, nosso inimigo é, enfim,
bilionários que estão acabando com o planeta, que estão acabando com as terras dos povos indígenas, que estão matando pessoas, assim, e que a gente é muito diferente, né, entre nós, a classe trabalhadora é muito diversa, mas que a gente tem que também estar construindo pontes para enfrentar esses que são, de fato, nossos inimigos. Adriana, falar um pouco aí da questão da legalização do aborto, né? Eu vejo algumas vezes que parece que a direita está vencendo esse debate, né? E muitos setores da esquerda, né, parecem recuados em fazer esse debate da maneira que ele deve ser, né? Primeiramente, né, qual que é a importância desse debate, qual que é a importância aí dessa pauta, né? E se você percebe que existe um recuo em alguns setores da esquerda ao fazer esse debate. Eu acho que a importância é, primeiro, que a gente tem. Eu não peguei, posso pegar números em algum momento, assim, mas a gente tem muitas mulheres que morrem por fazer aborto no Brasil hoje, né? Morrem porque usam métodos que são inseguros, quando a gente tem métodos que são muito seguros. Você vê, por exemplo, os números aí da Argentina, quando legalizou o aborto, a mortalidade materna, basicamente, materna não, mortalidade por conta de aborto, basicamente deixou de existir. E, não faz sentido as pessoas estarem morrendo por uma prática que não precisa matar. E uma coisa que a gente sempre fala muito no movimento feminista é que não adianta você criminalizar o aborto e achar que ele vai desaparecer, porque é uma coisa muito. Né, você vai ter um filho, você não vai ter como alimentar esse filho, por exemplo, é um desespero muito grande. Assim. Então, as pessoas continuam abortando, elas morrem, e elas não vão deixar de fazer, porque você está criminalizando. Inclusive, tem países assim que a legalização fez com que os números abaixassem, mas assim, também não vejo que é necessário que abaixem. E aí eu acho que esse é o principal, que as mulheres parem de morrer. E o segundo é que a gente, de novo, voltando aí na história do capitalismo, para entender por que o aborto foi criminalizado, né? Que é uma forma de controlar o corpo das mulheres, de fazer com que elas fiquem mais presas à casa, que elas não tenham controle sobre suas vidas, não possam decidir o que elas querem fazer, quando elas querem fazer. E também para manter um fluxo aí constante, né, de trabalhadores, para poder seguir extraindo mais-valia, para ter um exército de reserva maior e tudo mais. Então, a criminalização do aborto tem muito a ver com isso. E a gente também lutar pela descriminalização do aborto também a gente está justamente enfrentando esse sistema. Então, acho que essas são as duas principais questões quando a gente fala sobre a importância da legalização do aborto. E aí eu acho que é porque a esquerda recua nesse tema, porque é um tema muito difícil mesmo no Brasil, né? A gente teve um avanço muito grande de consciência no resto da América Latina e muitos países do mundo, mas no Brasil a gente tem muita dificuldade ainda. A gente tem tentado muito organizar, né, rodas de conversa, para conversar com as pessoas, entender melhor sobre o que a gente está falando quando a gente fala da legalização do aborto, que a gente não vai, né, forçar mulheres que não queiram fazer abortos a fazer aborto. Inclusive, quem fez isso é quem é a favor da criminalização do aborto, né, que o Brasil também tem um histórico muito grande de esterilização forçada de mulheres moradoras de rua ou de mulheres negras, que a gente também precisa debater quando a gente debate direitos reprodutivos. Mas a gente poder conversar com as pessoas, assim, porque também tem muitas mulheres que já fizeram um aborto, a maior parte das mulheres que fizeram um aborto, se não me engano, da pesquisa que a Débora Diniz fez, né, são mulheres mais velhas, que já têm filhos, que a maior parte religiosa e tudo mais. Então, as mulheres sabem que elas fazem aborto quando aparece a vizinha ou aparece a amiga que quer abortar, elas ajudam, mas ao mesmo tempo elas acham que tem que ser criminalizado, porque é muito difícil você conversar sobre isso. Você enfrentar uma coisa muito grande, muito histórica, assim. Então, acho que a esquerda recua por isso, por medo de que é um discurso fácil da extrema-direita, um discurso fácil dos conservadores, e que vão perder voto de alguma forma por conta disso, e perdem, eu acho que, a dimensão estrutural do que é mesmo o debate, assim, e como que a gente não pode ter medo de fazer os debates para fazer avançar as melhorias na vida da população. E aí eu acho que também é importante falar nesse sentido, né, que a gente tem esse ano, eu não sei se você já ia chegar nisso, mas que a gente tem esse ano, muito provavelmente vai surgir em pauta a votação da DPF 422, né,
que é a DPF que o PSOL mandou ao STF pela descriminalização do aborto. E acho que vai ser muito importante a gente mobilizar muito nesse sentido, conversar muito, dialogar muito, abrir muito o campo de debate para que essa DPF seja aprovada. Eu ia falar, mas já que você entrou nesse tema, eu gostaria que você falasse um pouco mais desse projeto. A DPF, ela é uma ação de descumprimento de... Eu não vou lembrar a palavra jurídica, mas ela basicamente diz que é inconstitucional o aborto ser crime no Brasil, porque isso vai contra a dignidade das mulheres, contra o direito das mulheres, que é assegurado pela Constituição. Então, o PSOL fez essa ação, acho que uma das signatárias foi a Luciana Genro, a outra foi a Luciana Boatê, e mandaram para o STF, e o STF ele vota, né, se é de fato constitucional ou se não é constitucional. Então, esse ano vai começar a votação, acho que ela pode durar até uns 2 anos, para decidir se a criminalização do aborto no Brasil ela é inconstitucional. E aí, essa DPF sendo aprovada, primeiro que as mulheres vão parar de ser presas por fazer aborto, então isso é uma realidade que acontece ainda no Brasil, né? As mulheres vão parar de ser processadas por terem feito um aborto, que é já um passo bastante importante, mas também abre espaço para a gente poder debater justamente a implementação do aborto legal, seguro e gratuito no Sistema Único de Saúde. Então é uma parada vai precisar de mobilização de rua na sua avaliação? Sim, com certeza. Agora o mês de setembro é um mês, né, da luta pela legalização do aborto. No dia 28 de setembro tem o dia, acho que é latino-caribenho, pela legalização do aborto. Então a gente precisa realmente que todo mundo esteja empenhado em construir os atos do dia 28 de setembro para a gente já sair na frente no debate público. Tá certo. E como que você vê, né, o recuo, né, do governo em relação a esse tema, né? O Lula dizendo que ele é contrário ao aborto, que ele não vai abrir mão disso e tudo mais, né? Como que você vê essa questão aí no atual governo? Eu acho que é muito ruim, assim, não me surpreende muito, né? Mas eu acho que é muito ruim, né? Eu acho que a gente sabe que as principais pessoas que enfrentaram o Bolsonaro e o bolsonarismo foram as mulheres e que a gente ter um presidente que diz que não vai considerar que elas não precisam morrer por aborto inseguro é muito ruim. Acho que é um cálculo, não sei qual é a opinião pessoal do Lula, né? Mas acho que é um cálculo principalmente eleitoral, assim, porque de fato é um assunto difícil no Brasil. Não é como no resto da América Latina, que é um assunto que já foi ganho na opinião pública. É um assunto que a gente ainda tem que ganhar, a gente tem que ainda debater muito, mas seria muito importante que o presidente tivesse um presidente que foi eleito, né, com um programa de enfrentamento à extrema-direita, ao conservadorismo e ao bolsonarismo, tivesse do lado das mulheres nessa pauta. E, enfim, infelizmente não tá, né? Você falou que aqui no Brasil a gente não está ganhando, né, no discurso em relação a essa questão, né? E eu te pergunto por quê? Eu acho que ajuda a gente a pensar isso, a gente ver qual foi o processo de legalização do aborto nos nossos vizinhos, né? As argentinas, elas tiveram aí 10 anos de organização de território, de base, de debate sobre isso. Mesma coisa no Chile, elas tinham encontros feministas anuais que iam milhares de mulheres debater e tudo mais, com uma campanha bastante extensa sobre a legalização do aborto, e a gente não fez isso no Brasil na mesma dimensão, né? Tem iniciativas, tem propostas, mas a gente ainda não tem o mesmo nível de organização política das feministas no Brasil do que a gente teve nesses países, assim. Então acho que a gente precisa avançar nesse sentido, né? De avançar de ter assembleias feministas nas cidades. A gente tem, hoje em dia, na maior parte das cidades, tem o 8 de março, as assembleias do 8 de março, mas elas se dissolvem um pouco ao longo do ano. Então, ter espaços constantes de debate político, que não sejam burocratizados, porque, infelizmente, o PT cumpre um papel nesses espaços de burocratização do debate, né, de impedir que a gente possa debater a política mesmo, que a gente possa pensar as nossas pautas e tudo mais, e que a gente fique numa coisa muito de defesa do governo, que não faz sentido para um espaço de ativismo, de organização política de base. Mas acho que a gente precisa avançar mesmo nessa organização, assim, de como fazer o debate
público, assim, seja nos podcasts que a gente organiza, seja no nosso bairro, seja, enfim, todos os espaços, assim. E a gente tem tentado também fazer isso enquanto coletivo juntas, enquanto frente estadual aqui em São Paulo, enfim, cada estado se organiza de uma forma diferente, né? Maravilha. Falar um pouco, né, indo para a parte final aqui da nossa entrevista, falar um pouco em relação da questão da violência, né, contra a mulher, né? Como que você vê esse tema, né? Eu acho que é um tema que tem muito a ver com a realidade do capitalismo periférico, né? A gente vive uma realidade de violência constante em todos os aspectos da nossa vida. E, e a violência contra a mulher, eu acho que é uma dessas facetas, né? Tem muitos estudos que falam sobre como, né, o desemprego aumenta a violência contra a mulher, como as dificuldades econômicas aumentam a violência contra a mulher, porque às vezes é muito mais fácil para os homens, ao invés de se organizarem contra o patrão, chegar em casa e bater na mulher. Né? Então, acho que também tem a ver com como é que a gente organiza a indignação das pessoas contra as injustiças que elas vivem, de não cair em cima do elo mais fraco, às vezes, porque, enfim, de fato, muitas vezes é o elo mais fraco, e de fato se organizar essa raiva, essa indignação que muitas vezes é legítima contra quem de fato é responsável por isso, né? E eu acho que no Brasil a gente vive muito isso mesmo, sabe? De homens que têm muita dificuldade de reivindicar seus direitos, de reivindicar o básico assim, e acabam indo para casa e batendo nas suas esposas, nas suas companheiras e tudo mais. Às vezes também na própria rua, né? Mas isso é mais raro. Tem também, né, a questão das crianças, eu acho que entra muito nisso, né? Tanto de meninos que são feminilizados, quanto de meninas que dentro de casa sofrem muita violência. E que é muito importante que a gente justamente possa falar sobre educação sexual nas escolas para poder combater isso, né? A gente fazer esses debates de maneira mais pública ajuda muito a gente a enfrentar a questão. Enfim, também a gente vê que a violência contra a mulher ela acontece em todos os níveis da sociedade, né? Então, também como é que a gente não percebe mais isso, sabe? Às vezes são violências que acontecem de maneira um pouco mais sutil, até às vezes na classe média e às vezes de maneira mais escancarada nas classes mais baixas, assim. Mas a gente entender que faz parte de um todo realmente de manter as mulheres em uma posição submissa para que não possam estar disputando aí a política no nível mais amplo. E eu acho que é uma luta muito importante, assim, tanto da gente estar denunciando quando acontece, mas também a gente está pensando quais respostas a gente dá para isso, né? Que não podem ser justamente as respostas daquele feminismo liberal, mas tem que ser respostas de combate às desigualdades, tanto as desigualdades econômicas quanto as de gênero, da gente ter. Falar sobre isso, né? A gente teve alguns avanços importantes legislativos, por exemplo, acho que o Lula sancionou de ter delegacia das mulheres 24 horas, ser obrigatório, mas aí, ao mesmo tempo, o governo federal ele coloca em pauta um arcabouço fiscal que impede que a gente tenha política, que a gente tenha política financeira, justamente para a gente ter essas delegacias, assim. Então, não faz nenhum sentido, né? A gente tem uma destruição aí do SUS, que é muitas vezes o primeiro espaço que uma vítima de violência chega, e a gente tem uma precarização total tanto dos trabalhadores do SUS quanto dos espaços. A gente tem aí aqui em São Paulo as casas abrigo, as casas que recebem essas mulheres vítimas de violência estão sendo terceirizadas. Então, também é muito, muito ligado. Assim, a gente precisa realmente, que, aí nesse sentido do governo federal, uma política econômica que permita, de fato, a gente ter investimento público no combate à violência contra a mulher. Então, para a gente finalizar aqui, Adriano, então, concluindo aqui na sua última fala, a votação, né, do arcabouço fiscal atrapalha a luta contra, né, a violência da mulher, contra, né, a violência, né, é, em relação à mulher? Atrapalha muito, Gabriel, Guilherme. Atrapalha muito porque justamente isso que eu estava falando, não vai ter investimento para os espaços, primeiro.
Quando você tem maior desigualdade social, você tem uma maior chance de a violência contra a mulher aumentar, né? E o arcabouço fiscal ele é uma política de aumento das desigualdades sociais, porque ele impede que a gente tenha dinheiro para investir em assistência social, ele impede que a gente tenha dinheiro para investir de maneira mais larga nas políticas sociais diversas que o nosso país precisa. Então, isso vai fazer com que a violência contra a mulher aumente. Por outro lado, os próprios espaços, né, de acolhimento das mulheres, as delegacias, tanto as delegacias quanto os espaços de apoio jurídico, quanto da assistência social novamente, eles estão sendo muito precarizados, assim. Estão sendo privatizados, estão sendo terceirizados, estão sendo muito precarizados, e aí, quando essas mulheres sofrerem violência, elas não vão ter a quem recorrer. E se elas não têm um serviço, não têm a quem recorrer, elas vão permanecer até serem assassinadas. Que o feminicídio tem crescido muito no Brasil, né? Então, o arcabouço fiscal, de fato, é uma política que atrapalha muito tanto o combate à violência contra a mulher, contra, enfim, quando a gente faz outros debates também, né, como socialização do cuidado, de tirar a sobrecarga das mulheres e tudo mais, da gente ter creche, da gente ter hospital, da gente ter espaços de cuidado dos idosos que não sejam privatizados. Isso também é um aspecto muito importante da desigualdade de gênero que o arcabouço fiscal e essa política econômica neoliberal reforça muito. Então, seria muito importante que a gente tivesse outra política econômica. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a Adriana pela participação, né, do nosso papo e passo a bola aqui para ela fazer as considerações finais. Não, só agradecer muito o convite de vocês e deixar o convite também para quem estiver assistindo tiver achado interessante o papo aí para conhecer mais o Coletivo Juntas também, que a gente está sempre buscando quem pode estar trabalhando aí com a gente por um mundo melhor para as mulheres. E aonde que essa pessoa pode achar né, o coletivo Juntas na internet? Pode procurar no nossas redes sociais, @Coletivo Juntas, ou @Juntas Coletivo em algumas, ou então pode olhar no nosso site, que é www.coletivojuntas.com.br. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo a Adriana, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Também segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram. Quem puder, faz um pix aí, né? 385 007 028 00 CPF. E também, né, contribua aqui com o nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje. Forte abraço aí a todo mundo e fui.